Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Resumo de Livros. No vídeo de hoje vocês vão aprender tudo sobre o livro Ayrton Senna, o Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues. Do Tremembé para o Mundo com o Kart. Ayrton, o Beco, nos primeiros anos de vida, não deu o menor sinal de que poderia se tornar um prodígio que assombraria o mundo do automobilismo. Dona Neide e a irmã mais velha, Viviane, eram testemunhas diárias de seu jeito desastrado e de seus preocupantes tombos e batidas na cabeça. Nesta época, Ayrton passou a ser um entusiasmado fã do desenho animado Speed Racer, um jovem piloto de competição sempre disposto a lutar pelos amigos, pela justiça e para ser o melhor corredor do mundo. Aos 9 anos de idade, começava a frequentar o Kartódromo Municipal de São Paulo. Poucos ali davam atenção ao garoto. Tímido, calado, deu seus primeiros passos com o apoio do pai, o Sr. Milton. Foi ele quem construiu o primeiro kart de seu filho com tecnologia própria. Ainda em 1973, Senna conheceu o espanhol Lúcio Pascoal Gascon, vulgo Che, que já vinha preparando motores desde 1960, no tempo que trabalhava e aprendia com o mestre Silvano Posse. Che levou essa experiência para as pistas e dedicou-se exclusivamente à preparação de motores. Senna logo se viu num ambiente perfeito para realizar seus treinos diários. Era completamente obcecado por automobilismo. Ele treinava 5 dias por semana, 5 horas por dia, enquanto a maioria dos pilotos treinava apenas 1 hora por dia. Treinava tudo: mecânica, chassis, pneus, motores e performance. Mesmo muito jovem, já demonstrava uma habilidade e uma determinação fora do normal. Nesta época, vários pilotos competiram com ele. Entre os principais nomes estão Mário Sérgio de Carvalho, Walter Travaglini, Maurício Sala. Esses foram seus principais rivais e também seus professores no kart. Mário Sérgio, sem dúvida, foi o maior e inclusive obteve mais títulos que o Senna no kart. Senna aprendeu muito na sua infância e na adolescência, mas teve que optar entre as competições ou a escola. No fim, a escola passou para um segundo plano. Isso, obviamente, não foi muito bem aceito por seu pai, que mesmo contra sua vontade não deixou de acompanhar o seu filho. Ele era muito amoroso com Senna, e deve-se a ele os rigorosos valores que Senna levou para a pista e para a vida. Senna aprendeu a correr atrás de apoios e patrocínios. Foi um dos primeiros pilotos a pensar na viabilidade comercial de seus projetos. O kart passou a ser sua escola. Bom aluno, Senna já tinha trilhado um caminho razoável no kart, sendo 3 vezes campeão brasileiro, diversas vezes campeão paulista em quase todas as categorias que correu, campeão sul-americano em 1977, até que em 1979 seguiu para o seu primeiro mundial na Europa, em Estoril, onde foi vice-campeão. Ayrton Senna mudava definitivamente o cenário do kart mundial para o Brasil e abriu portas para que novos campeões pudessem surgir. Sua maior frustração foi não ter conseguido ser campeão mundial de kart. Tentaria por 3 vezes e nas 3 não chegou ao topo. Senna continuou sua busca pelo título, mesmo já correndo na Fórmula Ford. Tentaria novamente o título pela última vez em 1981, ficando novamente com o vice-campeonato. A passagem de Senna no kart foi impressionante, marcante e fez história. Ele carregaria esse estilo para o resto de sua vida. Pilotava estilo kart na Fórmula 1, nas ruas e onde estivesse. Senna fez do kart sua alma. Ele era o espírito do kart. Casamento frustrado. Lilian de Vasconcelos e Ayrton Senna se conheciam desde os 2 anos de idade. As famílias eram vizinhas na zona norte de São Paulo. Cresceram juntos na adolescência. Flertavam-se com frequência e desde o primeiro beijo até o casamento passaram-se apenas 2 meses. A cerimônia teve como palco a casa de Ayrton Senna, na Serra da Cantareira, zona norte paulistana. Cerca de 50 convidados aglomeraram-se ao redor da piscina.
Casados, trocaram o bairro de Santana pela Inglaterra, quando ele começou a carreira na Fórmula Ford. Na Europa, as dificuldades foram minando a convivência do casal. Ayrton, por orgulho, não queria pedir dinheiro ao pai. Às vésperas de corridas, preferia dormir em camas separadas para evitar as tentações da libido. Era obstinado por sua carreira. Lilian tentou-se inserir-se no projeto profissional do marido. Por fim, não suportou a pressão. O casamento durou 8 meses. Fórmula Ford. Senna desembarcou na Inglaterra para estrear na categoria de base e correr pela melhor equipe do campeonato europeu, a Van Diemen. Era hora de Ayrton mostrar tudo o que havia aprendido nos cartódromos do Brasil e do exterior. Logo no primeiro ano, foram 20 provas em 3 competições, somando 12 vitórias. O primeiro triunfo do brasileiro foi em Brands Hatch, em 15 de março de 1981, mesmo local da estreia 2 semanas antes. Por meio de sua determinação ímpar, sagrou-se campeão daquele ano. Após o título, seguiu o caminho natural para a divisão superior no ano seguinte, a Fórmula Ford 2000. A transição das 2 temporadas não foi tão simples. Foi este o momento em que Senna cogitou a possibilidade de abandonar a carreira e voltar ao Brasil, devido às dificuldades para se manter na Europa e em busca do sonho de ser piloto. Mas, logo quando sentou no novo carro, que era em média 4 segundos mais rápido do que o ano anterior, não teve dúvidas do que faria dali em diante. Desta vez, disputando os campeonatos britânico e europeu, quebrou todos os recordes possíveis das competições. Nas primeiras 6 corridas do ano, foram 6 provas fazendo pole position, vitória de ponta a ponta e volta mais rápida. Em 12 de setembro, conquistou outro recorde imbatível na 9ª vitória consecutiva na categoria, algo que jamais seria repetido por outro competidor na Fórmula Ford 2000. Os números finais da temporada impressionaram: 22 vitórias, 18 poles, 22 voltas mais rápidas e 516 pontos conquistados em 28 provas disputadas. Com resultados espetaculares, começavam a despertar interesse das equipes de Fórmula 1. Apesar disso, decidiu seguir o caminho natural que a maioria dos pilotos trilhava. Fechou o contrato para correr na Fórmula 3 inglesa em 1983. Fórmula 3. Em 13 de novembro de 1982, Senna andou pela primeira vez em um carro de Fórmula 3 no Reino Unido. A corrida em Thruxton não valia pelo campeonato daquele ano, pois o mesmo já havia se encerrado, mas era o grande teste para o piloto brasileiro. Ele teria naquele final de semana uma grande exposição de mídia, principalmente pela presença de câmeras de TV da BBC, um dos maiores canais de comunicação do mundo. Senna fez a pole em 1 minuto, 13 segundos e 34 milésimos, 4 décimos mais rápido do que a pole de Martin Brundle, feita 3 semanas atrás no campeonato da Fórmula 3 inglesa. Ninguém além de Senna melhorou o tempo abaixo de 1 minuto e 14 naquele treino classificatório. Se na classificação Senna já mostrou de cara seu grande potencial, na corrida a concorrência foi ainda menor. Senna abria vantagem significativa a cada volta e venceu com uma impressionante margem para o segundo colocado de 13 segundos. Com o espetáculo que o brasileiro proporcionou, Dick Bennett da West Surrey Racing fechou a ida do piloto para disputar a temporada inteira da Fórmula 3 inglesa em 1983. Iniciando assim o último degrau antes da sua estreia na Fórmula 1 em 23 de outubro de 1983. Ayrton Senna conquista 16 pole positions, vence 12 das 19 provas do campeonato de Fórmula 3 e estabelece um novo recorde na categoria, superando Nelson Piquet, que havia alcançado 11 vitórias na temporada de 1978. A diferença entre ambos era pequena, visto que Brundle fazia uma temporada consistente com 6 vitórias e 10 segundos lugares. Senna largou na pole e manteve a liderança durante as 15 voltas, conquistando também um ponto extra pela volta mais rápida,
não dando chances para Martin Brundle, que largou na terceira posição e não conseguiu ultrapassar o segundo colocado, o norte-americano Dave Jones. Termina o campeonato, Senna, 132 pontos, Brundle, 123. Ao final da corrida, Ayrton recebe a confirmação de que irá testar a McLaren Porsche Turbo, premiação concedida ao campeão, já que a Marlboro, patrocinadora da equipe, também patrocinava o campeonato inglês. Senna recebe o convite do chefe da atual equipe para disputar o Campeonato Europeu de Fórmula 2, mas como era hábito na época, os pilotos migravam direto para a Fórmula 1. O piloto tornou-se o único tríplice coroado das fórmulas britânicas, Fórmula Ford 1600, Fórmula Ford 2000 e Fórmula 3. Testes Fórmula 1. O ano de 1983 foi um dos mais importantes da carreira de Ayrton Senna. Foi, antes de tudo, um divisor de águas por conta de seu primeiro teste com um carro de Fórmula 1. Com a Williams campeã da temporada anterior, em 1982, em Donington Park, Senna entrou na pista de manhã do dia 19 de julho, no verão inglês, e bateu o recorde da pista, chegando a registrar tempos de volta mais rápidos que os pilotos titulares da própria escuderia ao cravar 1 minuto e 5 milésimos. O piloto de testes da Williams era campeão da Fórmula 3 britânica de 1981. Jonathan Palmer havia treinado na mesma pista algumas semanas antes e foi cerca de 1 segundo e 5 milésimos mais lento que o brasileiro. Mesmo com o ótimo desempenho, o acerto com a Williams não aconteceu. O piloto brasileiro fez outras 3 sessões de testes com equipes de Fórmula 1 naquele ano. Além da Williams, Senna também andou com McLaren, Toleman e Brabham. Como se não bastasse esses 4 testes especiais, ele ainda faturou naquele ano o título da Fórmula 3 britânica. Na McLaren, em 25 de outubro, Senna impressionou, mesmo havendo outros 2 pilotos convidados para o teste, o inglês Martin Brundle e o alemão Stefan Beloff. Senna não se abalou e foi o mais rápido dos 3 em Silverstone. O penúltimo teste do brasileiro foi com a Toleman, realizado também em Silverstone. Senna foi mais rápido que o titular da equipe, o inglês Derek Warwick, tanto com pista seca como na pista molhada. Em sua melhor passagem, o brasileiro registrou 1 minuto, 11 segundos e 5 milésimos, tempo que daria o 5º lugar numa corrida. A Toleman foi o time com o qual Ayrton Senna assinou o contrato para estrear na categoria de temporada de 1984. O anúncio foi feito em dezembro daquele ano. Toleman, 1984. A estreia aconteceu no Rio de Janeiro e iniciou uma era mágica na principal categoria do automobilismo mundial. O GP Brasil foi marcado pela estreia na Fórmula 1, mas a quebra do carro fez com que os primeiros pontos só viessem em GPs seguintes, disputados na África do Sul e na Bélgica. Nas 2 corridas, Senna anotou seus primeiros pontos na Fórmula 1 com 2 sextos lugares. Estes bons resultados davam confiança para o brasileiro iniciar a construção de seu nome já no ano de estreia. Mas o que estava para acontecer nas ruas de Monte Carlo, contudo, chegaria a outras proporções. A corrida cravaria pela primeira vez o nome de Ayrton Senna entre os grandes pilotos da categoria. O brasileiro largou em 13º lugar, deu show e conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 com o 2º lugar em meio à chuva de Mônaco. A prova foi encerrada devido às condições da pista pelo diretor de prova, com apenas 31 voltas. Algumas provas depois, Senna garantiria seu 2º pódio na categoria, desta vez com um 3º lugar em Brands Hatch, na Inglaterra. No pódio, o público de Brands Hatch, acostumado com as vitórias de Ayrton em outras categorias, dedicou a ele mais aplausos do que próprio Niki Lauda. Em 1984, Senna foi ao pódio com a Toleman em Portugal. Era o 3º pódio de sua carreira, e mesmo com a modesta equipe, Senna ainda faturaria outro pódio na prova final da temporada, no GP de Portugal, disputado no circuito de Estoril, ficando apenas atrás do campeão e vice daquele ano, Niki Lauda e Alain Prost. Ao final da temporada,
Senna fechou o contrato com a Lotus, sua primeira equipe de ponta na Fórmula 1, e com a qual conquistaria sua primeira vitória na categoria em abril de 1985. Lotus, 1985 a 1987. Ayrton Senna se transferiu para a Lotus em 1985, equipe com a qual começou a disputar vitórias na principal categoria do automobilismo mundial. Senna foi o primeiro piloto contratado pela Lotus desde a morte de Colin Chapman, e seu companheiro de equipe em 1985 foi Hélio De Angelis, um italiano arrojado, enigmático e culto. Hélio tinha 5 anos de equipe. O carisma e o talento natural de Angelis tornavam-no como um favorito da equipe. Embora seus resultados em relação aos testes e os aspectos cada vez mais técnicos da Fórmula 1 fosse uma fraqueza que Senna explorou impiedosamente. Se em Mônaco de 84 foi revelada a habilidade de Senna na pista molhada, sua corrida pela Lotus no Grande Prêmio de Portugal consolidou sua prodigiosa habilidade. Largando da primeira pole position, Senna dizimou o pelotão à sua frente em condições de chuvas torrenciais. Conquistou sua primeira vitória com mais de 1 minuto à frente de todo o pelotão até o terceiro lugar. Ayrton permaneceu na equipe até o final de 1987, tendo conquistado 6 vitórias, 22 pódios, 16 poles e 150 pontos. Nesse mesmo período, seus companheiros de equipe marcaram coletivamente 1 pole, 1 vitória, 3 pódios e 44 pontos. O primeiro e mais inesquecível pódio de Ayrton Senna com a Lotus foi justamente quando o brasileiro conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, no GP de Portugal de 1985. O último aconteceu no GP do Japão, de 1987, quando Senna chegou na segunda posição após ter largado do 7º lugar em Suzuka. Ao final de seu aprendizado na Lotus, era apenas uma questão de tempo para que tornasse um campeão. Embora a Lotus tenha dado a oportunidade de se tornar conhecido como piloto de GPs, não era excepcionalmente a plataforma sobre a qual ele poderia alcançar a grandeza que estaria destinado. 1988. O primeiro campeonato Fórmula 1. Ayrton conseguiu bons resultados na Lotus, mas ele precisava ir para uma equipe maior para ser campeão da Fórmula 1. Na época, os melhores carros eram McLaren e Williams, com a Ferrari um pouco atrás. As portas da McLaren se abriram, e ele não pensou 2 vezes. McLaren e Lotus usavam o mesmo motor, Honda, o que facilitou a negociação. Durante os anos pilotando para Toleman e Lotus, Senna não teve dificuldades para vencer seus companheiros de equipe. O brasileiro sempre foi o principal piloto da equipe, fato este que mudaria na McLaren. A nova equipe de Senna contava com o piloto bicampeão mundial de Fórmula 1, o francês Alain Prost. A McLaren foi imbatível na temporada de 1988 da Fórmula 1, vencendo todas as corridas. Senna e Prost se revezavam nas vitórias, criando um clima forte de disputa dentro da equipe. A decisão do campeonato veio na penúltima corrida no Japão. Senna precisava de uma vitória para ser campeão no Japão, e ele fez o melhor tempo no treino classificatório. Largou na primeira posição, mas teve um problema na largada e foi ultrapassado por vários carros. Senna caiu para a 14ª posição, mas ainda na primeira volta ultrapassou 6 carros. Enquanto isso, Prost liderava a corrida. O brasileiro, então, fez uma corrida de recuperação e alcançou Prost na 28ª volta. Senna conseguiu a ultrapassagem, venceu a corrida e conseguiu seu primeiro título. 1989. O vice-campeonato amargo. A rivalidade entre Senna e Prost continuou em 1989. Novamente, o campeão foi decidido no Japão. Prost liderava o campeonato e também a corrida, quando Senna tentou uma ultrapassagem arriscada no francês e os dois acabaram fora da pista. Prost abandonou a corrida, mas Senna continuou e venceu. No entanto, os diretores entenderam que Senna cortou o caminho para voltar à pista e desclassificou o brasileiro. Decisão considerada uma das maiores polêmicas da história da categoria.
Com a desclassificação de Senna, Prost foi campeão. No final de 1989, a relação entre Senna e Prost ficou insustentável dentro da McLaren. Prost sentiu que Ross Dennis, chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton e por isso decidiu se mudar para a Ferrari. No lugar do francês foi contratado o austríaco Gerhard Berger, que viria a ser o melhor amigo de Senna na Fórmula 1. Pela terceira vez, Senna e Prost disputaram o título da Fórmula 1. 1990 a 1993, Bi e Tri. Em 1990, o cenário ironicamente se inverteu e foi Senna que chegou ao Japão à frente no campeonato. Senna forçou uma ultrapassagem em Prost e os dois saíram da pista abandonando a corrida. O acidente é considerado uma revanche de 1989. No ano seguinte, em 1991, a Ferrari de Alain Prost não teve rendimento para acompanhar a McLaren. Senna venceu as 4 primeiras corridas, inclusive no Brasil. A primeira vitória de Senna em Interlagos veio de forma épica. O brasileiro teve problemas no câmbio, perdeu marchas e fez um esforço físico enorme para dirigir o carro. Além disso, começou a chover, dificultando ainda mais a pilotagem. Senna conseguiu se manter na pista até o final e chegou exausto, sem ter forças até para levantar o troféu no pódio. Com Prost sem condições de disputar o título, quem apareceu como rival de Senna foi o inglês Nigel Mansell, que pilotava pela Williams. Na penúltima corrida, de novo no Japão, uma batida do piloto inglês deu o terceiro título para Senna. Na linha de chegada, Ayrton diminuiu a velocidade de propósito e deixou Berger ganhar a corrida. Na Fórmula 1, é normal as equipes melhorarem ou piorarem de um ano para o outro. As regras, a aerodinâmica, os motores, a mecânica e a parte elétrica mudam constantemente, o que torna difícil para uma equipe manter a hegemonia por muito tempo. Em 1992, a Williams tinha um carro bastante superior e Senna não conseguiu defender o seu título. Apesar disso, conseguiu 3 vitórias. Em 1993, depois de ficar um ano longe da Fórmula 1, Alain Prost volta para substituir Nigel Mansell, que havia anunciado a aposentadoria depois de ser campeão. Senna até que conseguiu vencer 5 corridas, mas Prost venceu 7 e foi campeão. Uma das vitórias de Senna foi no GP da Europa, em Donington, na Inglaterra, quando ele fez a considerada melhor primeira volta da história. Williams, 1994. Em 1993, Prost guiou um carro tecnicamente melhor do que o Senna e, em resposta, ele resistiu o máximo que pôde com a McLaren Ford. Mas o tetracampeonato ficou com Prost. Durante aquele ano, Senna avisou a sua equipe que não queria permanecer naquela situação. Sabendo de seu incômodo, a Williams abriu conversas que progrediram bem. No final de agosto, sua ida para o Williams foi sacramentada. Prost, o principal piloto da Williams, ao saber da notícia, anunciou sua aposentadoria na corrida em que ele garantiria o tetracampeonato do GP de Portugal. Senna foi confirmado como substituto de Prost em um contrato de 2 anos de duração. Em seu primeiro teste oficial pela Williams, por mais que tenha registrado o melhor tempo no circuito de Estoril em Portugal, se queixou da posição de guiar e do desconforto com o banco e o volante, além de observar que o carro pulava mais e ficava instável com a suspensão passiva. Para piorar, a parte dianteira da carenagem lateral era longa demais. Durante as trepidações, provocava uma área de turbulência e resultava em grande perda de estabilidade. A correção veio apenas em julho de 1994, deixando Senna em grande pressão. O piloto estava preocupado por saber que havia um longo caminho para frente para resolver os problemas de equilíbrio da Williams. Em Imola, o brasileiro sofreu seu acidente fatal, e assim a Fórmula 1 perdia um de seus maiores nomes da história. Morte de Ayrton Senna. Na sexta-feira, 29 de abril, Senna viu o carro de Rubens Barrichello bater contra o muro de Imola. Ele gostava de Rubinho. Há alguns meses antes, eles estiveram juntos na Disney, comeram cachorro-quente e estavam iniciando uma convivência bem mais tranquila. No sábado, véspera de sua própria morte, Senna viu pela primeira vez a morte de um piloto na Fórmula 1.
o austríaco Roland Hasenberg. Às vésperas dessa fatídica corrida, Ayrton teve outro problema pessoal. Seu irmão, Leonardo, trouxe-lhe uma fita cassete gravada. Nela, a gravação de uma conversa entre Adriane Galisteu e um ex-namorado dela. Senna ligou para Adriane, que estava em Portugal, e avisou que depois da corrida em Imola queria ter uma conversa séria. Ele estava pensando em se casar com Adriane. Ayrton era um cara sério. Provavelmente, Senna teve várias preocupações ao entrar na cabine naquele 1º de maio. No entanto, não foi nenhum deles que o matou. O acidente foi causado por uma falha mecânica. Senna tentou levar o carro pela Tamburello, mas o carro, por causa da quebra da coluna da direção, não obedeceu, batendo contra o muro a 300 km por hora. O eixo da coluna de direção atravessou seu capacete e penetrou em seu rosto. Isso foi mais mortal para ele do que o choque em si. Senna estava reclamando muito do desconforto no cockpit. Então, a barra de direção foi cortada e encurtada em alguns centímetros e soldada novamente. As investigações mostraram que foi neste ponto de solda que a barra se partiu. O legado. 2 meses antes de morrer, Ayrton manifestara a Viviane e ao resto de sua família o desejo de fazer um projeto abrangente e duradouro para as crianças e jovens do Brasil, já que de maneira sigilosa tinha o hábito constante de ajudá-los. Que após 2 anos de sua morte estaria criada, em Londres, a Ayrton Senna Foundation, e em São Paulo o Instituto Ayrton Senna. As duas entidades passariam a receber 100% dos royalties gerados pelo uso da marca Senna e da imagem de Ayrton Senna no mundo inteiro. Viviane, como presidente das duas entidades, convocou intelectuais, artistas, educadores e empresários para desenvolver as ideias e os projetos inspirados no desejo original de Ayrton. Já em 1994, a receita das duas instituições foi de 3 milhões de dólares. 9 anos depois de Imola, o Instituto Ayrton Senna se tornou a única organização não governamental brasileira a receber a Cátedra Unesco em Educação e Desenvolvimento Humano, uma chancela rara concedida a entidades de destaque no apoio ao desenvolvimento humano. Construído por Ayrton na rua Doutor Olavo Egídio, em Santana, o Instituto controlava todo e qualquer uso das marcas e da imagem de Senna. No final de 2003, com o trabalho de cerca de 51 mil educadores, o Instituto e seus parceiros na área institucional atuavam em 24 estados brasileiros, atingindo 3.375 escolas, entidades e universidades em 463 cidades. Mais de 977 mil crianças e jovens eram atendidos em programas de educação formal, educação complementar centrada em artes, esportes e comunicação, apoio à juventude, qualidade em saúde e voluntariado. Um ano depois da morte de Ayrton, Viviane convidou Alan Prost para passar 2 dias com a família em Tatuí, às vésperas do GP do Brasil. No voo para a fazenda, Prost estava tenso, quieto, sozinho na cabine. Ao chegar, foi levado à sala, onde o grande rival guardava os aeromodelos, a paixão que não desaparecera com a idade. Todos se emocionaram. Atualmente, Prost é um dos principais colaboradores do Instituto Ayrton Senna. Neste livro, você aprendeu que Ayrton Senna da Silva, o homem e o herói se fundem na mesma pessoa. Sua obstinação e perfeccionismo levaram-no ao mais alto lugar do automobilismo mundial. Porém, em sua vida pessoal, o preço pago em seus relacionamentos desajustados foi alto. Sua vida é uma grande lição, a do homem que pode tornar-se herói e do herói que é humano. O vencedor de grandes corridas também possuía um grande coração. Assista o vídeo novamente para melhor fixar o que foi aprendido. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para receber mais resumos.